Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. No episódio de hoje, eu converso com Ivânia Rambo, uma atleta incrível com histórias de superação, conquistas e resiliência no trail running. Recentemente, a Ivânia passou por um grande desafio, um acidente de bicicleta que resultou em uma fratura no fêmur. No papo, ela compartilha como foram os primeiros dias após o acidente, as mudanças inesperadas que percebeu em si mesma desde então e como está sendo esse processo de reabilitação e os próximos passos no seu retorno às provas. Além disso, falamos sobre os momentos mais marcantes na sua carreira, como a classificação para representar a seleção brasileira nos mundiais e a experiência única no Mundial Master de Trail em Portugal, no qual ela correu a prova depois de passar a noite sem dormir e com febre. Também mergulhamos na rotina de treinos dela, que precisa ser equilibrada com um trabalho fisicamente exigente numa plantação de morangos, um estilo de vida bem diferente de quem mora nas grandes cidades. Ivânia também aborda temas importantes, como os medos e os desafios que as mulheres enfrentam ao correrem sozinhas nas montanhas e dá dicas valiosas para lidar com essas situações. E para fechar, exploramos o significado que a corrida tem para ela hoje e as memórias que carrega de momentos marcantes e difíceis, dos quais não se orgulha da maneira que lidou como o Campeonato Brasileiro de Skyrunning na Jaraguá Sky. Foi uma conversa muito transparente e cheia de inspiração e aprendizados com um atleta que é o exemplo perfeito de força e paixão pelas montanhas. Espero que vocês curtam esse papo com Ivânia Rambo. Ivânia Rambo, seja bem-vinda ao Trail Tropical. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da minha história, dos meus perengues, das minhas conquistas, dessa trajetória que eu venho percorrendo já fazem alguns anos e sempre é bom poder compartilhar um pouquinho e agregar talvez um pouco aos demais atletas e a todos os ouvintes do podcast. Pô, e tem história aí, né? Tem bastante coisa aí que eu quero ouvir. Tem muita história para contar. Eu queria começar ouvindo por uma parte aí talvez não tão feliz, eu imagino, da tua história aí, que foi esse acidente, né, que tu sofreu aí nos últimos meses. Agora eu acho que é algo que tem bastante gente que tá querendo entender como é que foi isso exatamente, como que tá sendo, né, pra ti. Então, se tu puder contar pra gente ali o que aconteceu, como que foi esse acidente que tu sofreu e como que foi pra ti aqueles primeiros dias ali pós-acidente, assim, né? Tava na rotina de treinamentos, assim, como que foi pra ti se sentir, né? O que tu sentiu, né, naqueles primeiros dias ali? Bom, o acidente foi no dia 26 de outubro. Eu fui fazer o reconhecimento do percurso de uma prova, Desafio do Padre. Fui fazer o reconhecimento de bike de uma corrida que eu iria fazer. E no quilômetro 48 do percurso, numa descida de asfalto, num cruzamento, o início da descida era asfalto e no cruzamento começava uma estrada de chão e a pessoa que estava a 60,5 por hora descendo, não consegui segurar a bike, não consegui manter o controle e eu já sabia o que iria acontecer, sabia que eu iria cair, então a minha única opção foi tentar escolher o que seria menos pior. Frear bruscamente seria, na minha ideia, na minha opinião, naquele momento não seria a melhor decisão, porque eu poderia empinar a bicicleta, me desnucar, ou eu acredito que poderia ter sido pior, então eu optei por ir mais pela lateral e ainda tentando segurar a bike, mas não consegui mais segurar. Nisso eu bati numa pedra e quebrei o fêmur no meio, como se eu tivesse pego um gravetinho e quebrado. Assim, eu digo que até agora na minha vida eu não passei nem perto da dor que eu passei naquele dia, sabe? Nenhuma dor chegou perto daquilo ali, assim. Foram 3 horas do acidente até eu conseguir chegar no hospital para começarem os atendimentos. Assim, não tinha sinal de internet, não tinha nada lá. Assim, a Ivânia nunca tinha ido para o hospital. Assim, foram tudo coisas novas que eu
tive que conviver, assim, eu tinha tomado soro já, mas assim, questão de pontos ou coisa assim, nada, nada, eu não sabia nem o que que era ir para um hospital. E, assim, foram dias muito difíceis. No momento que eu caí, eu vi a minha perna dobrada na minha frente, assim, foi uma sensação de desespero, de não sei nem como explicar. E, assim, mais uma curiosidade sobre a Ivânia já desmaiou por levar a injeção, por coletar sangue para fazer exame de sangue, e toda essa trajetória, desde o acidente até agora, até a recuperação, a Ivânia nunca desmaiou. Tipo, eu encarei tudo, assim, consegui ficar, sã e consciente em todos os momentos. E assim, cara, só quem passa por isso pra realmente, assim, dizer: "Nossa", assim, a gente não sabe onde é que a gente tira forças naquele momento. E no momento da queda, quando eu vi a perna dobrada na minha frente, realmente a perna estava dobrada na minha frente. A primeira reação que eu tive quando eu vi aquilo ali foi tocar a minha perna para ver se eu ainda sentia ela, porque assim, naquele momento eu pensei: "Nossa, minha medula", assim, eu pensei no pior. Não que isso aqui não tenha sido pior, mas eu achei que, pelo tamanho da dor que eu senti naquele momento, eu achei que poderia ter sido algo muito pior. E quando o SAMU chegou, tipo, demorou por causa que não tinha sinal de internet e tudo, né. Nossa, eu berrava, eu gritava. O meu amigo que estava comigo, ele falou que na cidade de Caxias não ficou mais nenhum passarinho lá na mata, de tanto que eu berrei e gritei, assim. Mas, não tinha como controlar a dor. E o processo no caso, o acidente foi no dia 26 e no dia 28 eu já consegui a cirurgia. E assim, a equipe que me operou, nossa, assim, eu agradeço até hoje, tipo, agradeço todos os dias por ter sido aquela equipe que me operou, assim, porque eles fizeram realmente um trabalho espetacular. A minha recuperação, foi assim, no contexto da Ivânia atleta, foi algo assim que demorou muito, mas assim, os médicos todos falaram que a minha recuperação foi extraordinária, extraordinariamente rápida, assim, porque, cara, eu não medi esforços, assim, tudo que estava ao meu alcance para me recuperar, eu fiz. E o primeiro susto que eu tive, logo depois da cirurgia, a cirurgia foi no dia 28, no dia 29, o médico, quando ele entrou no quarto, ele falou: "E aí, moça, como é que você tá?" E eu passei a noite inteira deitada na cama sem me mexer. Tipo aquela velha coisa que a gente tem na cabeça, assim: "Meu Deus, o meu osso tá quebrado, vou ter que ficar deitadinha, quietinha, não posso mexer", para ele consolidar logo e eu me recuperar logo. A primeira coisa que o médico fez, tirou o lençol de cima da minha perna, ele levantou a minha perna, na hora que ele levantou a perna, eu ergui junto com ele, assim. Eu pensei: "Pronto, ele vai me quebrar de novo", daí ele falou: "Moça, ó, é assim que vai ser. Tu vai ter que te movimentar, tu vai ter que mexer o máximo possível", e daí ele explicou que essa fratura que eu tive, para o osso consolidar mais rápido, eu tenho que gerar o impacto do osso batendo. E eu fiquei apavorada quando ele falou isso, né. Daí ele falou: "Você já levantou, já foi tomar banho?" E eu olhava cada vez mais indignada pra ele, né. Daí ele falou: "Tá, então esses vão ser os próximos passos". E, tipo, saí do hospital já com andador, assim, com muita dor, eu fiquei muito inchada, mas muito inchada, com muitos hematomas pelo corpo. Até no início, eu acho que o que mais me gerou a dor foram os hematomas que eu tive, sabe. Voltei para casa de ambulância, já com andador, fiquei 2 semanas com andador. Na terceira consulta que eu cheguei, com o doutor Eduardo, que foi o médico que fez a cirurgia, aí ele fez mais um raio-x, aí eu tive a sorte que o meu fisioterapeuta já tinha me dado algumas dicas, ele falou: "Ivânia, eu acho que pelo teu processo de recuperação aqui, seria bom tu dar uma ensaiada em casa".
porque eu acredito que do andador tu já vá para as muletas. E daí eu assim, meu Deus, tu acha? Dele, sim, não deu outra. Na segunda consulta, o médico já falou, ó, tu já deveria ter vindo aqui de muletas. Só que assim, né? Tá, daí eu fui para as muletas, eu comecei a me recuperar na academia, né? Fiz 3 sessões de fisioterapia. Fui para academia, fazia abdominal em casa, na cama, fazia o que eu conseguia fazer de exercícios para me recuperar, eu ia fazendo em casa e com o que eu tinha naquelas condições, né? Eu, assim, e uma das coisas que ele também falou, dona Ivânia, a cama é para dormir. A cama não é para tu querer te deitar no meio da manhã para descansar, ou tu querer te deitar no meio da tarde para descansar, ela vai ser para tu dormir à noite. Só que a Ivânia não conseguia dormir. Eu acordava, assim, umas 6 vezes por noite, assim, meu sono, o primeiro mês foi, assim, horrível, eu realmente não conseguia dormir. Eu não conseguia me deitar na cama, não conseguia girar, eu precisava, eu fiquei na casa da minha irmã cuidou de mim. Fiquei 10 dias na casa dela, depois eu voltei para minha casa. E assim, eu tinha que pedir para ela me ajudar a tirar a minha perna da cama, porque eu não tinha força e porque a dor era absurda. E para eu não ficar, digamos que, tão mentalmente afetada, eu ficava limpando as gavetas dos armários da cozinha dela, do quarto dela, arrumava as roupas dela, sabe, para eu tentar me botar na minha cabeça, tipo, eu sou útil, eu ainda consigo fazer uma coisa. Porque eu acredito que para um atleta não tem coisa mais difícil do que tu ter que ficar parado e não conseguir fazer nada. E daí eu fui levando, assim, levando, né, me desafiando, tentando me manter motivada, assim. Eu tinha muita vontade de chorar, só que eu não me permitia chorar, porque eu sentia um pouco de vergonha de perante eles, tipo, tudo o que eles estavam fazendo por mim, eu ainda demonstrar que eu estava triste, que eu não estava bem, sendo que tudo o que eles estavam fazendo por mim, assim, na minha percepção, isso talvez poderia deixar eles tristes, magoados, sabe? Por toda a dedicação que eles estavam tendo e eu ainda estava chorando e sofrendo. E daí eu falei para minha irmã, assim, no 10º dia, que eu queria ir para casa, que eu queria ficar na minha casa, mesmo que sozinha, que eu ia conseguir me virar. Daí ela não aceitou. Ela falou: "Não, não, não vai dar certo". Daí eu falei: "Por favor, me deixa tentar". Aí eu lembro que foi numa sexta-feira, daí ela falou: "Tá, então hoje tu pode dormir em casa, daí se der certo, mas no sábado tu vai dormir aqui de novo, pra gente tirar a comprovação, né". Aí eu vim pra casa na sexta, aí eu dormi em casa na sexta, mas assim, foi difícil. Mas daí no sábado dormi na casa dela e no domingo eu falei: "Não, agora eu vou voltar pra casa, né". Mas assim, depois em casa eu passei cada perrengue, assim, sabe, daí eu não tinha ninguém pra chamar pra me ajudar: "Ó, eu não consigo sair da cama e agora, quem me ajuda?". Só que assim, todos esses pequenos detalhes, todas essas coisas que foram acontecendo, tipo assim, agora tu tá sozinha na tua casa, tu não vai mais poder pedir ajuda pra sair da cama. Isso serviu para eu me esforçar mais e para eu não deixar o meu corpo se acomodar, para eu manter ele em movimento. Então, assim, foram tudo coisinhas, assim, pequenos detalhes que eu acho que todos eles ajudaram no meu processo de recuperação. Tudo coisinhas, assim, pequenas, mínimas, que foram, indo de passinho em passinho e me ajudando a ficar mais forte e a encarar tudo o que estava por vir ainda. Nossa, que isso, eu não consigo nem imaginar, né, como é que deve ter sido isso pra ti, deve ter sido uma experiência, assim, que claro que tu nunca esperava, né, Não, eu viver assim. em momento algum. E assim, coisas que nem tipo, como é que eu vou tomar banho? Aí, na casa dela, ela falou: "Não, a gente vai botar, uma cadeira lá no box, aí tu pode sentar e pode tomar banho". E assim, eu falei: "Eu não quero sentar numa cadeira para tomar banho". Aí o banheiro da casa dela, ele era bem espaçoso, bem grande, e daí eu falei: "Eu vou conseguir entrar com o andador".
Aí ela falou: "Tá, eu vou botar a cadeira aqui na frente para tu caso tu precise, tu utiliza. Não tô dizendo que tu precisa utilizar", assim, porque ela também não queria ela sabia que aquilo ali era uma coisa muito broxante para mim, ela também não queria que eu passasse por isso, né. Uhum. Aí eu ia tomar banho com o andador, só que daí eu, assim, o meu corpo estava muito fraco, estava com muita pouca força, daí eu tomava banho, aí uma hora eu tinha que chamar ela, assim, porque: "Não aguento mais, vem me ajudar". Ela tinha que me ajudar a fazer curativo, porque assim, 15 minutos eu não aguentava ficar parada 15 minutos tomando banho e ainda me vestir. E daí, assim, eu Uhum. jogava as roupas no chão, aí eu subia com um braço, subia por uma perna, subia era, assim, uma maratona até que eu tinha me vestido. Mas, assim, depois em casa eu não tive outra opção. Aí eu tive que botar um banquinho no banheiro, porque assim eu não conseguia lavar meus pés. Aí eu jogava a escova no chão, segurava a escova com um pé, passava o outro pé, era uma assim, uma verdadeira comédia. Mas ia me virando, né, Sim. ia fazendo conforme dava. E agora, Ivane, a gente tá gravando isso aqui no início de janeiro, assim, né? Então faz aí 1 mês e meio, mais ou menos, né, que tu já fez a cirurgia. 2 meses. 2 meses É, já, né? sim. E como que tá hoje, assim, que fase que tu tá? E eu queria saber quais são as tuas expectativas, assim, para os próximos meses. Tu já pensa em voltar a treinar, assim, firme? Já tem alguma prova já em mente? Já tá nessa fase, assim? Como que tu tá hoje em dia, assim? Então, olha só, o processo de recuperação da Ivânia tem deixado muitas pessoas de queixo caído. Só que assim, foi foi na dor mesmo, porque, uma das coisas que o médico falou, assim, logo de início, ele falou, eu expliquei para ele a minha situação, a minha condição, eu falei para ele: "Ó, eu sou atleta", tanto é que antes da cirurgia, ele sentou, ele conversou comigo, explicou tudo certinho, explicou tudo o que seria feito, como seria feito. E eu expliquei para ele que eu era atleta de trail, e daí ele falou assim: "Meu Deus, então nós vamos ter que fazer um belo serviço". Eu falei: "Sim, tu pode assim, eu tô disposta a sofrer o que for preciso agora, porque eu quero voltar a fazer o que eu fazia, da forma como eu fazia e ainda melhor. Porque, assim, eu tenho objetivos grandes que eu ainda não concluí e eu quero concluir". Ele falou: "Não, pode ficar tranquila que, a gente vai fazer o melhor possível". Aí até a questão da anestesia, ele perguntou se eu estaria disposta a fazer só a araque, que é da cintura para baixo, então, aí eu falei: "Não, bem tranquila". Eu acho que é araque, né, que é da cintura para baixo, não foi a eu não fiz anestesia geral. Aí eu falei: "Não, tô disposta, né". Então estava lá a Ivânia deitada, ouvindo tudo o que estava acontecendo, assim, eu sempre ouvia que era tipo uma marcenaria, só que eu achava que as pessoas exageravam quando falavam isso. Eu tinha comprovação. É sim. E assim, então agora, eu voltei, que nem eu falei, assim, eu voltei para casa, eu já comecei a me exercitar, eu acho que 5 dias depois eu já estava tentando fazer algumas coisas, assim, mobilidade tudo, meu físio veio na minha casa me atender e depois a minha irmã me levava no consultório, a gente foi fazendo tudo, e, no 10º dia eu fui para academia. Eu fui de andador para academia. Fui lá malhar braço, malhar core, o que dava para fazer, e os profissionais da academia, assim, era uma verdadeira comédia quando eu chegava Uhum. lá, né. Porque daí eles ficavam brincando: "Vamos, Ivânia, tá demorando, vamos, vai chegar aqui quando?". E assim, eles me ajudaram muito a com que eu conseguisse me manter positiva, sabe, porque eles Uhum. brincavam com o meu BO. E Uhum. assim, isso me deixava para cima, sabe. Daí na terceira semana, o físio falou: "Vamos tentar, andar de bike?". Daí eu falei: "Tá, vamos". Daí eu fui na academia junto com eles, né, na primeira tentativa consegui, assim, subindo devagarzinho na bike, sentei em cima, não consegui girar o pedal. Aí eu fiquei triste, né, daí ele falou: "Não, vamos com paciência". Na segunda tentativa eu sentei, subi, consegui
quis dar uma volta, consegui dar meia volta e na hora de puxar o pedal para trás não dava. Tentei de novo, não dava. Daí eu comecei a chorar, mas assim, a chorar na academia. Aí todo mundo olhando para mim e todo mundo veio consolar, né? Calma, Ivânia, calma, é a terceira semana, não é assim. Isso não foi um dedo que tu quebrou um osso, né? Só que assim, a cabeça de uma pessoa que estava ligada a 220 por hora, assim, por minuto sempre tá ali, não consegui girar o pedal de uma bicicleta, assim, foi uma coisa que mexeu muito, muito. Uhum. E daí eu respirei e daí eu falei: "Tá, calma, vamos voltar, né". Aí na terceira tentativa eu consegui. Aí eu chorei que nem criança, assim. Então eu tinha o processo de recuperação da Ivânia, daí eu botei na minha cabeça: "Tu vai ter que começar tudo do zero, e é isso, não tem o que fazer". Aí também, fui fortificando, fui fortalecendo, né. Aí na terceira consulta, com o médico, daí ele fez na segunda consulta ele fez o raio-x de novo, daí ele falou: "Teu osso já tá consolidando, ele já tá bom, já tá num processo muito avançado, o que não é tão normal assim, mas como tu é atleta e como tu te dedicou muito à tua recuperação, tu conseguiu um feito gigantesco". Daí ele falou: "E, essas tuas amigas eram as muletas, eu chamava ela de Hum. minhas amigas, né. Tu não precisa mais delas". Daí eu olhei assim pra ele e falei: "Sério?" Daí ele: "Sim, tu vai sair daqui caminhando sem elas". E o meu fisioterapeuta tinha já me dado umas dicas, ele falou assim: "Cara, ele vai uma delas é certo que ele vai te tirar, então tu vai ensaiando em casa". E eu ensaiei também, mais uma vez eu ensaiei em casa e já estava meio que preparada para dar alguns passinhos, assim. Daí ele fez todos os testes de rotação, rotação de tronco, rotação das pernas, para ver se estava tudo alinhado, se estava certinho. Aí ele falou assim: "Tu não precisa mais das muletas", mas eu ainda usei ela durante 3 dias, porque eu ainda não tinha toda a confiança. Uhum. Então eu levava ela junto embaixo do braço, quando eu cansava eu usava ela, né. E, agora não, na quinta semana eu comecei a fazer a fisioterapia na piscina também. Então, assim, a última semana fiz 4 as últimas semanas eu fazia 4 sessões. E, assim, isso foi uma coisa também que me ajudou muito, muito. Assim, uma das coisas que ele também tinha falado para mim é que quando o processo de, consolidação do osso, quanto mais, ele fosse avançando, mais força eu ia ganhando e, assim, mais rápido seria a recuperação. E, assim, de dias para cá, eu tô realmente sentindo que tá indo muito rápido, assim, minha força tá voltando, meu corpo tá voltando, eu tô assim, o processo de recuperação realmente tá avançando muito. E, os treinos de bike eu comecei a fazer na Speed, no rolo, né, 5 vezes por semana, de 1 hora a 1 hora e meia. E assim, eu sempre tive muito pavor de treinar em esteira, de treinar em ambiente fechado, e agora estou eu aqui olhando para as paredes, olhando para o passarinho, botando uma música e pedalando. E assim, tá tudo bem, tá tudo certo, é o que eu tenho. E assim, o pior é que eu agradeço, eu tô assim, o acidente me fez eu já era uma pessoa muito grata, assim, sempre agradeci muito, muito, mas, agora cada pequena conquista para mim é motivo, assim, de agradecer por dias, ficar agradecendo direto, assim, porque, nossa, é que nem eu falei, uma pessoa que tá ativa, ter que parar, assim, eu acho Uhum. que é uma das coisas mais difíceis que tem. E, quando eu dei os meus primeiros passos sozinha, cara, foi uma choradeira, assim, absurda. Caminhei, 600 metros em 13 minutos. 600 metros em 13 minutos e foi como se eu tivesse corrido uma maratona e tivesse sido a campeã. E agora já estou caminhando 5 que já consegui bater o RP nos 5 quilômetros de caminhada, em cinquenta e Ó, oito minutos, olha aí. 58 minutos para caminhar 5 quilômetros e a pessoa aqui tá feliz. E ontem, no dia ontem foi dia 5, né?
Foi. Dia 5 de janeiro eu tive coragem pela primeira vez de pegar a MTB, então, e andar sozinha na rua com ela. Convoquei toda a família para me ajudar. Assim, eu sabia que força eu tinha, mas a insegurança e o Sim. medo Uhum. estavam me segurando, não estavam me permitindo ainda fazer isso. E, cara, peguei a bicicleta e me senti uma criança, de novo. Só Pô, que que daí bom. eu fiz isso de dia, o teste, então, para ver se eu conseguiria ou não. E a emoção foi tão grande que eu comecei a chorar e não parei mais de chorar. E eu não queria que as pessoas me vissem chorando, né? Porque, assim, não foi um chorinho de nada, foi um chorinho de prantos. Aí eu peguei, guardei a bicicleta, então, já que eu sabia, né? E daí, quando escureceu, peguei a lanterna, botei a lanterna na cabeça, peguei a bicicleta, liguei ela, botei uma roupa bem chamativa para todo mundo me ver, saí e fiz 8 quilômetros. Voltei faceira que nem pinto no lixo, com 8 quilômetros de bike. Caramba, que massa. Sim. Mas é isso, né, Ivana? Pô, eu Sim. fico muito feliz aí de ver esse teu retorno, assim, tanto, né, o retorno físico como o mental, né? Só de saber que tu tá conseguindo, né, retornar, principalmente isso aí, né, a bicicleta ali, né, que tinha talvez um risco maior aí de desenvolver algum trauma, né, alguma Sim. coisa assim, só de saber que tu tá conseguindo isso é muito bom. Tu tá num caminho aí que, com certeza, daqui a pouco tá de volta à tua forma inicial lá, né? Sim, e eu acredito que mais um dos fatores da minha recuperação, assim, ter sido tão rápida foi realmente o mental. Porque, assim, em momento algum eu me questionei o porquê. Eu não me questionei o porquê. Quando eu vou voltar? Quando eu vou conseguir voltar a correr? Foram perguntas que eu não me fiz. Assim, eu botei na minha cabeça que seria um dia de cada vez, que esse acidente aconteceu para me mostrar alguma coisa, para me ensinar alguma coisa, e ele tá me ensinando muita coisa, mas muita coisa mesmo. Assim, eu tô dando valor a coisas que talvez antes eu nem prestava atenção. Para mim eram tão normais, tão naturais, que eu me acalmei, eu me tornei uma pessoa mais calma, eu tô tendo muito mais paciência, até porque não tem mais como eu não ter paciência. Eu aprendi a ter muito mais empatia pelas pessoas, porque muitas vezes, assim, a gente tem que lidar e tem que ouvir coisas que a gente não quer ouvir. Então, assim, eu tô num momento da minha vida que se alguém chegar para mim e falar alguma coisa negativa, eu vou fingir demência, eu vou me virar e dizer: "Nossa, alguém me chamou ali", vou embora, eu vou deixar a pessoa falando sozinha. Assim, eu botei na minha cabeça que, tem coisas que a gente não precisa ouvir, que a gente não precisa absorver, e, cada um é responsável pelos seus atos. Então, as decisões que eu tomei lá atrás, eu vou ter que arcar com as consequências, eu vou ter que pagar por elas. Ninguém vai poder fazer nada por mim, óbvio, eu preciso de muita ajuda, eu tô tendo muita ajuda, mas o meu fisioterapeuta não vai tirar a minha dor. O meu médico fez a cirurgia, tudo bem, mas o processo de recuperação vai depender do quanto eu estiver disposta a sofrer, a encarar e o quanto, eu tenho vontade de voltar. E a minha vontade de voltar é gigantesca. É gigantesca, é enorme. Então, assim, eu não me importo em passar um pouquinho de dor agora, porque eu realmente quero voltar e eu vou voltar. E Boa. assim, a cabeça tá calejada, o corpo tá calejado. Quando eu voltar, Se prepare. se prepara. Aconteceu de novo.
Você passou meses se preparando fisicamente para uma prova, treinando seus músculos para aguentar as subidas e descidas do percurso, praticando as técnicas de descida, fazendo treino de força na academia e no meio da prova você quebrou por não estar consumindo as calorias e os nutrientes que deveria. Hoje a gente sabe que a maior causa que faz as pessoas quebrarem uma prova de corrida tem relação com a ingestão calórica. Isso seria o equivalente a você ter uma Ferrari e não conseguir andar com ela porque não colocou combustível. Por isso eu tenho o prazer de apresentar o nosso parceiro FeedZone. A FeedZone é uma loja incrível que tem tudo o que você precisa para melhorar a performance nos treinos e nas competições. Eles são especialistas em nutrição esportiva e têm uma seleção gigantesca de produtos, desde géis, barras energéticas das melhores marcas do mercado. Eu só uso o site deles para adquirir os meus produtos e uma das coisas mais legais é que você pode montar seu próprio kit personalizado, combinando diferentes suplementos, sabores e até marcas e pegando exatamente o que funciona melhor para você. Eles têm marcas inclusive que são bem difíceis de encontrar aqui no Brasil e sempre tem uma novidade bacana para testar. Então se você quiser levar sua nutrição e recuperação para o próximo nível, dá uma olhada na FeedZone. É só acessar feedzone.com.br e conferir tudo que eles têm para oferecer. E se quiser 10% de desconto em todos os produtos do site, use o código TrailTropical10. O código é TrailTropical10 para 10% de desconto em todo o site. É muito legal essa história aí, porque eu não sei se tu acompanha aí a cena aí das corridas de montanha lá nos Estados Unidos também, mas tem um corredor que é o David Roche. Ele teve uma história muito parecida com a tua, que foi ano passado. Ele é um corredor assim, ele já corre há tempos, mas ele nunca foi um cara assim que é aquele que fica no destaque, que vence as provas maiores. Ele é um treinador, ele treina a galera que é da elite, assim, ele e a esposa dele. Só que ele corria e nunca teve, tipo assim, resultados assim que são, né, dos melhores, até porque o nome dele não era muito conhecido aqui até ano passado. Mas o que aconteceu ano passado foi que em abril, ele também de bicicleta, ele é corredor de montanha, né, corre as provas de 100 milhas, 100 quilômetros e tal, tava de bicicleta treinando e aconteceu uma coisa muito semelhante, mas foi um carro que bateu, o carro virou no lugar que não era para virar, acertou ele voou mais de 30 metros, pelo menos esse foi o relato lá, que ele ficou 30 metros no ar, bateu com a cabeça numa cerca, e aí quebrou clavícula, teve problema, né, também na cabeça, estava usando capacete, né, mas teve problemas assim, e, enfim, teve várias complicações, ficou sem treinar um tempo, né, claro, não tanto quanto tu, né, também, mas ele teve, né, essa questão. E tu acredita que ele correu a prova do Leadville, que é uma prova bem conhecida lá, e tinha o recorde da prova, já estava quase 20 anos, estava 19 anos, e o cara foi lá e bateu o recorde da prova. O cara nunca tinha ganhado uma dessas provas maiores, nem nada assim, e ele fala justamente isso, assim, que depois daquele acidente ele se deu conta da fragilidade dele, que, cara, às vezes qualquer coisa podia ter acontecido ali, o carro estivesse um pouquinho mais rápido ou às vezes um pouquinho mais devagar, numa posição diferente podia ser o final dele ali, e aí, às vezes, tipo, né, isso aí serviu pra ele arriscar as coisas que ele antes não conseguia arriscar. E aquilo ali foi que deu a força ali, aquele gatilho mesmo dele conseguir ir atrás e buscar realmente esses sonhos. O cara foi, bateu o recorde no Leadville, 2 ou 3 meses depois, correu o Javelina 100, que é outra prova de 100 milhas também, muito forte lá. O cara ficou em primeiro dessa prova e vai correr a Western States aí ano que vem. Tá sendo aí um dos mais cotados para vencer a prova. Então, assim, uma reviravolta que ele só acredita por causa do acidente. Ele sabe que ele viu que o acidente dele foi aquele gatilho ali inicial que, né, desencadeou essa vontade nele, esse ímpeto de vencer, assim, né? Então, eu, assim, não duvido nada de ti aí, do que tu vai voltar aí, o que tu pode aprontar aí quando voltar de verdade para as provas. Assim, tanto o corpo quanto o mental, assim, cara, tão muito fortes e muito calejados, assim. Você perguntou sobre os objetivos, né? Os objetivos são mais para longo prazo. Nós optamos por uma prova-alvo lá para o mês de agosto. Tipo, a virada de chave é para ser lá. A gente já colocou uma data bem longa para conseguir realmente me recuperar bem. Eu tinha muitas provas para fazer. Eu, na minha cabeça, achei que eu já poderia agora participar em janeiro, só que tudo que eu passei até agora não vale a pena por um capricho meu botar tudo a perder. Então, assim, eu vou com calma, vou com paciência,
vou me preparar bem, até porque eu não quero fazer uma prova e sair frustrada, e muito menos correr o risco de complicar a fratura e complicar a situação, sabe? Eu realmente quero estar bem. Para março eu iria participar da UMCC, que é uma prova de 100 quilômetros. Na minha cabeça também, eu ainda achei que eu teria condições de fazer, só que daí meu treinador falou: a gente não pode arriscar. É muito cedo para a gente arriscar uma distância dessas, então nós vamos diminuir distâncias, reduzimos muitas provas que eu iria fazer e vamos tipo focar, fazer uma prova, ver como é que eu me saio. Vai ser tipo começar de novo correndo 5 quilômetros, correndo 10 quilômetros, para depois conseguir performar bem, entregar bem, e também para eu não sair frustrada, sabe? Uhum. Na cabeça da Ivânia, o que todo mundo pede assim: e se tu não ganhar? Não, eu não penso mais em ganhar uma prova, eu penso agora em voltar a correr. É isso que, no momento, é a única coisa que me importa, sabe? Eu consegui voltar a correr. Pódio nenhum vai valer a emoção e a adrenalina de eu conseguir voltar. E eu acho que isso é uma coisa que só quem passou por um acidente desses, quem passou por isso, vai saber explicar. Assim, de nada vai adiantar eu concluir uma prova, eu ser a primeira colocada de uma prova, se eu terminar a prova com dor, se eu me machucar, sabe? Então, assim, pretendo fazer uma prova já em janeiro. Se precisar em fevereiro, se precisar caminhar toda a prova, eu caminho toda a prova, só para eu conseguir virar de novo a chave para começar. E tá tudo bem. Tá tudo bem se eu não conseguir performar no início, porque assim, em agosto eu vou querer fazer a virada de chave. Então, assim, é a longo prazo, para a gente ter bastante tempo para eu conseguir me recuperar bem, porque assim, meu corpo realmente sofreu muitas transformações. Esse corpo aqui não é mais o meu corpo. Eu até brinco com os profissionais da academia: por favor, eu quero minha massa magra de volta. Isso aqui é um corpo de uma pessoa sedentária. E isso que eu não parei. Uhum. Imagina se eu tivesse parado. Então é isso, senhoras e senhores, podemos aguardar aí, Vânia, em agosto de 2025, o retorno. O retorno. Boa, pô, Ivânia, brigadão aí por ter compartilhado aí desse relato aí. Eu sei que às vezes deve ser difícil, né, a gente ter que, né, ficar relembrando, né, dessas coisas que não foram tão fáceis assim de viver, mas brigadão aí por ter compartilhado isso com a gente. E eu queria que a gente conversasse um pouco aí também sobre algumas coisas aí que tu já fez antes de tudo isso, né, em outros momentos, assim, pra gente ouvir um pouco mais aí da tua história, né? Eu sei que tem muita história aí com o trail e talvez um lugar aí que seria interessante da gente começar. Eu queria ouvir o teu relato de prova, de como que foi pra ti aquela experiência no Campeonato Brasileiro lá da Jaraguá Sky, né? O primeiro Campeonato Brasileiro de Sky Running, né? Do ano retrasado, né? 2023. E tu teve uma prova muito boa lá, eu queria ouvir como é que foram os bastidores dessa vitória e desse teu resultado lá. Essa foi a prova, a de Jaraguá, que eu bati o RP da prova. Eu até hoje não sei como eu consegui fazer aquilo. Eu acho que foi uma das melhores performances que eu tive. Só que assim, eu sempre, quando eu lembro da prova, assim, eu praticamente não lembro de nada do percurso da prova. Assim, eu lembro pouca coisa, porque eu larguei na prova assim com uma gana para ganhar que eu nunca larguei numa prova assim. Eu não queria mostrar só para mim, tipo assim,
Eu não quero nunca mais fazer isso na minha vida, largar com aquele sentimento que eu larguei naquele dia da prova, porque eu larguei assim, pensando, eu vou ganhar isso aqui e eu não vou desistir em momento nenhum, aconteça o que acontecer, eu não vou parar e eu vou ganhar essa prova. Eu queria provar para o Brasil que eu era melhor. E assim, isso é uma coisa que hoje a Ivânia, depois daquela prova, assim, nunca mais eu quis ter esse sentimento dentro de mim de demonstrar para as pessoas que eu sou a melhor, porque isso é uma coisa completamente desnecessária. Hoje a Ivânia não pensa mais assim, a Ivânia não precisa mais provar para ninguém que ela é a melhor. Isso é uma coisa que hoje não pertence mais a mim. E aquela prova, assim, eu terminei ela em 5 horas e 55 minutos, a gente tinha estipulado 6 horas e 8 minutos para terminar a prova. Eu não me lembro de nada. Eu só lembro que eu só corria, 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 corria. Eu cheguei com raiva, com ódio. Assim, a Ivânia que chegou naquela linha de chegada, assim, eu não quero mais, nunca mais. É uma coisa que eu nunca mais quero fazer na minha vida, chegar daquele jeito e correr com raiva e ódio, porque naquele dia eu acho que eu fui abduzida por um ser que não era eu. Uhum. E que nem eu falei, hoje em dia a Ivânia não precisa mais provar para ninguém que ela é melhor, porque a gente não precisa ser melhor que ninguém. Eu acredito que a gente só precisa ser melhor do que nós mesmos. A Ivânia de 2025 só precisa ser melhor que a Ivânia de 2024, ela não precisa ser melhor que ninguém. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente corre com muito mais leveza. A gente corre com amor, a gente consegue apreciar tudo, a gente consegue aproveitar a prova, porque isso é uma coisa que também eu aprendi a fazer depois da Jaraguá, depois do Campeonato Brasileiro de Sky, eu consegui fazer isso. Foi uma virada de chave para entrar uma outra Ivânia na mente da Ivânia. E o que tu acha que te fez chegar lá naquela linha de largada dessa forma, assim? Foi algo que era comum, assim, naquela época, assim, ou você vê algo, assim, específico para aquela prova ali que te fez sentir, né, e ter essas sensações, assim? Foi algo específico. A maioria deve saber o motivo. A seleção dos atletas que iriam para o Mundial de Trail se deu alguns dias antes da prova. E nos critérios que nós havíamos entendido, pelos critérios que nós havíamos entendido, eu seria convocada. E eu não fui convocada. E aquilo ali mexeu muito comigo, porque eu deixei de fazer provas, eu deixei de fazer muita coisa só pensando em ser convocada para participar do Mundial de Trail. E eu não fui convocada. E que nem eu comentei antes, eu queria mostrar para o Brasil que eu era a melhor. E isso é uma coisa que eu não precisava ter feito. Eu só precisava ser melhor do que eu fui. E por isso que eu larguei com ódio e com raiva da prova, e tenho muita vergonha disso. Confesso, eu tenho muita vergonha, assim, eu falo, é uma coisa que eu não quero mais viver, e é um sentimento que eu não quero mais sentir nunca mais na minha vida. Correr daquele jeito e fazer o que eu fiz lá. Assim, eu fiquei feliz, sim, por eu ter conquistado, por eu ter conseguido ganhar a prova, mas sinto muita vergonha pela forma como eu corri a prova e pelo sentimento que eu tive durante toda a prova, sabe? Porque foi um sentimento de gana, de ódio, e isso não é legal, não é legal. É uma coisa que a Ivânia nunca mais na vida quer fazer. Não é legal. E como que foi pra ti depois daquilo? Logo depois você já se deu conta disso ou foi uma transformação que talvez todo esse acontecimento e o acidente te ajudou a ter essa realização, assim? 3 meses depois, eu tive a virada de chave e vi que aquilo ali não serviu de nada, que era uma coisa completamente desnecessária, que me machucou muito,
machucou, assim, de verdade, e um sofrimento que era desnecessário. E eu precisava passar por isso. Tipo assim, aquela história, se tu não aprende, quando as pessoas falam, tu aprende na dor. E eu aprendi na dor. Mas aprendi. O bom é que eu aprendi. Acho que é isso que tu trouxe ali sobre essa diferença, né, de tu querer competir com os outros ou competir contigo mesmo, assim, né, em ser uma versão melhor de si é a chave, assim, né, se a Sim. gente fica sempre querendo, né, olhar para o que os outros estão fazendo e querer, né, sobressair de alguma forma, isso eventualmente vai jogar a gente para baixo, porque pode ser que às vezes a gente vai conseguir, mas pode ser às vezes que não, e aí a gente vai estar perdendo quase sempre, assim, né, então isso aí, esse desejo de ser uma versão melhor nossa, assim, é algo que só impulsiona a gente, né? E se todo mundo está fazendo isso individualmente, a gente acaba também levando o esporte como um todo para cima, assim, também, né? Então E, essa... e hoje eu tenho a convicção que o meu maior adversário sempre vou ser eu. Sempre vou ser eu. Ninguém nunca vai ser páreo para mim, sabe? Eu sempre vou ser meu maior adversário. Eu sempre, tipo, vou. Hoje em dia eu tenho isso bem claro na minha cabeça, sabe? Eu vou lutar para ser melhor do que a Ivânia de uma semana atrás. E eu acho que a partir do momento que isso entra na cabeça de um atleta, ele pode dizer: agora eu sei o que é correr com felicidade, eu sei o que é correr com amor, eu sei o que é apreciar a natureza. Eu acho que é isso. Tem tanta coisa linda, né, no nosso esporte, assim, né? Então, Sim. desde o ambiente que a gente tá, como também isso, essas relações, assim, que se a gente realmente ficar preso, né, só nessa parte de querer ser melhor que os outros, a gente acaba deixando de aproveitar muita E, coisa, assim, né? E a gente que sai perdendo, né? Porque a gente que tá é, deixando de aproveitar aquilo ali, né? e assim, Então, eu te confesso que eu já larguei em provas pensando em performar. E eu brinco que no meio da prova eu fui abduzida por um ser no meio da natureza que me fez parar. Tipo assim, Evolution foi uma prova. Eu larguei a prova pensando em performar. Chegou um momento da prova que eu cheguei, assim, eu vi, eu lembro exatamente o momento que foi. Eu vi os raios de sol entrarem no meio da natureza e pensei, não. Cara, eu não vou fazer força aqui. Deixa eu curtir esse momento, deixa eu entrar nessa vibe, eu me dei o luxo de apreciar a prova, de fazer a prova curtindo o momento. Assim, eu acho que foi um dos melhores presentes que eu me dei. e depois desse teu resultado aí lá no Jaraguá, né, tu conseguiu então o direito, né, de representar a seleção brasileira, Sim, né, no no Mundial de mundial. Skyrunning. Como que foi pra ti aí essa experiência? Meu Deus, então assim, foi meio que querendo e não querendo. Daí eu fui convocada, né, para representar o Brasil no Mundial de Sky. A ficha não caiu no início. Eu pensei, meu Deus do céu, e agora como é que eu vou fazer isso? E, cara, assim, foram cada vez acontecendo mais histórias, mais coisas incríveis acontecendo, porque aquela Ivânia que morava no interior, que mal e mal atravessava a Ponte da Feliz, como a gente brinca aqui, atravessou o oceano. Tipo, uma agricultor, uma faxineira, às vezes as pessoas pensam: "Meu Deus do céu, mas como é que tu conseguiu fazer tudo isso? Como é que tu conseguiu chegar ali?" Com vontade, com esforço, com dedicação, seguindo cada etapa da vida, cada momento, sofrendo sim, mas curtindo muito tudo que todo o processo, né? E, chegar lá e representar o Brasil, assim, cara, eu acho que isso é outra coisa, assim, que só quem vive isso, sabe o tamanho, da felicidade e, da energia que é tu tá ali representando o teu país
e a gente tira forças de onde a gente acha que não tem mais, sabe? Tu tá ali no meio de uma prova, de um percurso desafiador, de uma coisa que tu nunca imaginou um dia passar, de um dia viver, não sente mais dor, não sente mais nada, sabe? Chega acabado, eu acho que todos os atletas que já participaram de mundiais, os mundiais que eu participei, todos chegam acabados e, assim, meia hora depois estão ali como se nada tivesse acontecido, tipo, é inexplicável. E desses, você comentou que teve mais de um mundial, assim, né? Então, Sim. qual deles que se destaca na tua mente? Tem algum, assim, que tu teve um apreço especial, uma memória que se destaca, assim, entre eles? Sim, foi o Mundial Master, que foi em Portugal, em abril. Eu conquistei a medalha de bronze para o Brasil. E, de novo, tipo assim, a preparação para esse Mundial foi bem difícil, foi bem complicada, assim. Eu fiz a distância de 37 quilômetros lá. Não é a minha distância favorita, eu prefiro distâncias mais longas. O percurso era muito desafiador. E, a gente chegou lá, foi fazer reconhecimento da prova, até isso é uma coisa bem importante que eu acho que a gente pode comentar também aqui. Nós fomos fazer o reconhecimento do percurso da prova, fizemos os 5 quilômetros finais da prova. E esses 5 quilômetros finais da prova foram, a peça-chave para eu conseguir trazer a medalha de bronze para o Brasil. Porque, a gente foi fazer o reconhecimento 2 dias antes e, as águas lá são bem geladas e a gente tinha que fazer travessias de rio para conseguir fazer o percurso, né. Nós estávamos molhados, o nosso hotel ficava, distante do local, então a gente teve que fazer praticamente tudo a pé. Fizemos esse reconhecimento pela manhã, passamos pelos córregos, estávamos molhados. Eu fiquei encharcada, com a roupa toda molhada, aquela roupa molhada secou no meu corpo. Em resumo, a minha imunidade baixou muito e na noite anterior da largada da minha prova, eu fiquei com uma febre horrível. Eu passei a noite inteira com febre. Tipo assim, a ponto de ter que virar o colchão da cama, ter que trocar 3 vezes de roupa de tanta febre. Cara, Eu dividi o quarto com a Jase fez os 55, ela ia largar um dia depois, então, eu larguei no sábado, ela no domingo. Eu não queria acordar ela, eu não queria, tipo, porque ela tinha que descansar também, mas aí na manhã quando eu acordei, daí ela falou: "Ivânia, o que que tu tens?" Eu falei: "Passei a noite inteira com febre, eu estava mal, eu já não conseguia falar, meus olhos todos inchados", tipo, era só olhar pra mim que a pessoa sabia o que que estava acontecendo, né. Estava muito fraca, não consegui comer. Daí eu cheguei, na recepção do hotel, eu lembro que o Ramiro olhou pra mim, assim, ele falou: "Ivânia, o que que foi?" Aí eu já comecei a ir para o lado, porque eu não queria que ninguém visse que eu estava mal, porque a galera estava apostando as fichas em mim, em tentar a medalha para o Brasil, né. Aí eu falei: "Não, tá tudo bem." Eu já comecei, peguei e me sentei pra esperar a van vir para nos levar para o local da prova, né. Na largada da prova, estava eu lá suando o nariz escorrendo, não consegui comer e larguei, assim, a prova muito fraca, muito debilitada, já ainda com febre. E, assim, chegou um momento da prova que eu achei que eu ia desmaiar, de tão mal que eu fiquei. Mas, assim, que nem eu falei, a gente tira forças onde é que a gente acha que não tem. Eu não conseguia comer durante a prova, aí a minha sorte foi que eu levei o isotônico, o repositor de eletrólitos e os carboidratos líquidos, porque daí eu conseguia tomar, mas eu não conseguia uhum. comer nada. Os géis também, assim, dava meia hora, o suplemento de meia a cada 30 minutos, né. Eu não conseguia tomar um gel inteiro de tanta dor que eu tinha na garganta. Aí eu botava metade para baixo, assim, não tive problema de vômito nem nada, mas eu não conseguia engolir. Aí quando eu encontrei o pessoal da seleção que estava lá para fazer, o apoio,
Eu peguei mais um fleece, uma Flask. garrafinha Uhum. de depositor e de carbo em pó, e aquilo ali me fez voltar. E daí, naquela parte, eram os quilômetros finais, né, que a gente tinha ido fazer o reconhecimento do percurso. E eu estava com o GPX da prova e eu sabia o que iria acontecer. Eu sabia o trajeto dali em diante, então até a Uhum. chegada da prova, né. E, naquele trecho tinha 5 meninas na minha frente. Cara, daí eu pensei: "É agora ou é nunca, eu não tenho outra opção, se eu quiser trazer uma medalha para o Brasil, é agora". Você Aí eu pensei conseguia ver todas elas, assim? não, elas estavam bem espaçadas, assim, só que daí o Ramiro falou: "Ó, tem tantas gurias na tua frente, Uhum. elas estão a mais ou menos tantos minutos". Aí eu pensei: "Não". Então, eu fui contando, fui galgando, uma por uma. E assim, quando nos 3 quilômetros finais, eu comecei a avistar elas. E, eu dei o bote nelas, porque elas pararam para pegar água numa bica de água e eu não parei, eu não parava mais. E como eu tinha o GPX, o final da prova era bem dentro da cidade lá de Portugal. E, eram becos, tipo assim, as setinhas eram bem pequenas, tinha que prestar muita atenção. E o GPX me comunicava alguns metros antes, virar à direita, virar à esquerda, virar à direita, virar à esquerda, e aquilo ali me salvou, porque elas tinham que ficar olhando e eu só ouvia. Eu ouvia e fui indo. E ali, cara, tinha 3 meninas na minha frente, e eu peguei elas ali no final, eu cheguei a 1 minuto da 4ª colocada. Tipo, ali, foi assim, questão de mas eu cheguei, me joguei no chão e fiquei lá, fiquei lá. No outro dia eu lembro, assim, que tinha a apresentação, que tinha a premiação e tudo, cara, eu subia, eu sentava, me sentava, levantava e ia para o chão, sabe. No aeroporto estava eu deitada no chão do aeroporto, sabe, estava imprestável. Mas assim, a medalha de bronze eu trouxe para o Brasil, então valeu, valeu. Boa, isso aí, o país todo te agradece. Sim. E, Vânia, eu queria voltar um pouco aí na tua história, ir lá pro início, assim, da tua relação com a corrida de trilha, de montanha. Como que foi pra ti? Tu começou no asfalto ou já começou direto correndo em montanha? Como que foi esse encontro inicial aí com o trail pra ti? Sim, eu comecei, numa rústica que teve aqui na cidade. E, tipo, corria só na esteira da academia, né, teve a rústica, daí meu professor falou: "Ai, Vânia, vai lá e participa". Daí eu falei: "Mas professor, eu nunca corri no asfalto, nunca corri, só corro na esteira". Ele: "Não, quem corre na esteira, corre na rua, né". E daí, para minha sorte, ou azar, ainda não sei, né, mas acho que foi sorte, eu fui a segunda colocada geral da prova. Caramba. É, e daí a galera começou a botar pilha, comecei a fazer provas de asfalto, e não tinha treinador, não tinha nada. Eu ia para as provas e conseguia resultados muito bons, assim, eu sempre ficava entre as 5 primeiras. Depois eu comecei a treinar, então, com o treinador, um treinador que treinava para as provas de asfalto, enjoei do asfalto, ganhei uma inscrição para uma prova de trilha, e daí eu lembro que era uma prova de 12 quilômetros, aí eu fui olhar os tempos das meninas, 1 hora e meia. Eu falei: "Meu Deus, é certo que eu vou ganhar essa prova, né, 1 hora e meia, imagina, 12 quilômetros". Só que, tipo, eu não sabia nem o que que era altimetria, né. Tinha altimetria na prova. Aí tu imagina a situação da pessoa quando chegou e viu uma montanha. E é óbvio que eu não consegui subir correndo, né. E daí eu já fiquei toda decepcionada, porque eu pensei: "Meu Deus do céu, eu tenho que caminhar agora, eu vou perder, né", porque daí ainda é, tipo, quando a gente começa a correr, acha que tem que ganhar tudo, né, e não é bem assim. E, para minha sorte, mesmo não sabendo o que que era altimetria, o que que era uma prova de trilha, ganhei a prova. E, eu curti tanto essa conexão com a natureza, que daí eu me inscrevi em mais uma prova. De trilha. Só que daí eram distâncias curtas, tipo 7 quilômetros, 10 quilômetros, e eu fui ganhando, fui ganhando. E não só ganhando as provas, como ganhando cada vez mais, o carinho, eu digo, o carinho pela natureza e o amor pela natureza. E daí eu comecei a aderir às trilhas e não fui mais para o asfalto.
E que ano que foi isso? Só pra gente ter uma ideia aí, quando que você começou assim, no asfalto, depois na trilha? Eu comecei em 2017 e nas trilhas, assim, que comecei trilhas por definitiva em 19. Tá, É, entendi. que eu abandonei o asfalto e fiquei só mais fazendo prova. Abandonei asfalto, não, forma de dizer, né? Sim. Mas Uhum, que o foco principal era provas em trilha. uhum. E como que é a tua rotina? Claro, hoje, né, por causa dessa questão do É, acidente, com certeza está bem diferente, mas sim. antes disso, assim, como que era a tua rotina de treinamento, assim, como que tu leva, qual metodologia que tu segue, né, tem um treinador, como que é essa relação, assim, dá talvez um panorama pra gente aí de como que funciona mais ou menos o teu treinamento. Bom, na preparação para os mundiais, a minha rotina começava às 4:30 da manhã. Levantava, tomava meu pré-treino, lanterna na cabeça, saía para fazer o treino de corrida, que levava em torno de 1 hora, às vezes até 1 hora e meia. Aí quando eu voltava, tomava meu café, tomava banho, daí eu ia para a roça. A roça, no caso, que eu ia colher morango. Uhum. Depois, daí até umas 11, 11:30, voltava para casa, fazia o meu almoço. Depois disso eu ia para faxina. Eu faço faxina em 2 casas aqui, durante as tardes, então. Voltava em torno de 5:30 da tarde, tomava meu pré-treino, ia para academia fazer o funcional, então. Nos dias em que eu não fazia funcional, eu fazia pilates. E nos dias que eu não fazia pilates, eu descansava, que era só nas sextas à tarde, então, que eu não tinha, nenhum treino no final da tarde. Os sábados e os domingos, as manhãs inteiras eram sempre para fazer os longos. Uhum. Os treinos de corrida, nas preparações para os mundiais, eram 5 vezes por semana. E daí, quando eu fazia o longo, no início eu fazia o longo no sábado, o longo de corrida, então, e daí no domingo eu fazia bike. Só que daí na preparação para o UTMB e para o Mundial, da Espanha, eu deixei a bike de lado e a gente botou, no domingo também treino de corrida. Então eram 6 treinos de corrida por semana e daí eu tirei a bike com um dia de descanso. Uhum. E me fala um pouco mais sobre esses teus treinos de corrida, assim, é sempre um treino bem estruturado, assim, tem que pegar aquele ritmo, por exemplo, um treino intervalado, ou é um negócio mais meio que livre, freestyle, assim, que tu vai sentindo o teu corpo e dando os estímulos, assim, como que tu leva, essas divisões dos treinos de corrida, assim? Sim, eles são bem divididos, tipo, segunda-feira um regenerativo, terça-feira treino de tiro, quarta-feira, altimetria na montanha, quinta-feira era a minha folga, sexta-feira treinos de tiro, sábado longo e domingo mais um longo. Então, quando não era bike, era corrida. Os ritmos, era mais por percepção de esforço. Só que assim, é tiro até a morte. Subir, 500 de altimetria, não era nada assim aleatório, tudo estipulado, mas, sempre, pela percepção do corpo, então. Uhum, entendi. E tu comentou um pouco aí sobre o teu trabalho também, né? Que é um trabalho bem diferente, né? De quem tá acostumado aí a viver numa cidade grande, assim, a gente nem imagina, né, como é que é um trabalho, pô, colhendo morango, assim, né? Mas, querendo ou não, é um trabalho bem pesado fisicamente, assim, né? Eu imagino que deve ser desgastante também isso. Conta pra gente como que é, né, tu conciliar essa rotina, né? Os teus dois trabalhos são mais desgastantes Sim. fisicamente. Como que é conciliar isso com os treinos e talvez quais são talvez as dificuldades que tu vê, né, disso, de conciliar isso e talvez os benefícios, se tu enxerga algum também pra tua vida de atleta aí? Então, eu acredito que tenha muitos benefícios, porque olha só, como eu comentei dos meus horários de treino, né, treino de manhã no escuro quando o clima está agradável, né. Eu nunca treinei, essa história de exposição de calor e de corpo na corrida.
Só que assim, tem um pequeno detalhe no meu trabalho. Eu trabalho em estufas de morango. Caramba, Chega uma época do ano que a temperatura dentro de uma estufa de morango chega a 40 graus. caramba. Então, assim, eu saio encharcada É de uma lá, sauna. molhada. É uma sauna, é uma sauna. Então, o meu treino de exposição ao sofrimento, ao calor, é na estufa de morango. E assim, o carregar peso, o braço forte para carregar a mochila, para ter o suporte na coluna, também consigo treinar na minha roça de morango, carregando os meus baldes, fazendo faxina, limpando lá a janela, subindo as escadas, tipo assim, é um trabalho que eu acredito que me traga muitos benefícios, apesar do fato de ser muito cansativo, meu corpo está fortalecido com o meu trabalho. Então eu acredito que ele me dê mais benefícios. E a gente sabe que, infelizmente, né, tá sozinha, assim, treinando, principalmente nas montanhas, é uma questão que traz medo, né, para muitas mulheres, né, aqui no nosso país. Tu comentou, né, que tu sai às 4:30 da manhã, né, pô, a maioria dos dias tá escuro, com certeza, né, aí no sul. E como que tu lida com essa questão da segurança, assim, e você tem alguma dica, talvez, para dar para as mulheres que nos ouvem? Olha, eu não tive muitos casos de passar perrengues, mas tive alguns. Hã, as pessoas aqui é interior, então, assim, todo mundo aqui já sabe que se tiver uma lanterna no meio da rua, tal hora, é a Ivânia. É a Ivânia correndo. É a Ivânia correndo só que, assim, já passei sim por alguns apuros, pessoas parando, fazendo gracinhas, tipo assim: "Ah, eu vou te carregar comigo, o que que tu tá fazendo sozinha aqui?". E daí, assim, comecei a levar uma canivete junto, Uhum. levava spray de pimenta e, teve uma certa etapa do meu treinamento em que teve um engraçadinho que ficava me esperando. Ficava me esperando num certo percurso e, assim, como aqui é interior, as pessoas me conhecem, as pessoas sabem quem eu sou e, quase todo mundo se conhece, né. E daí eu falei para o carinha: "Olha, se tu continuar aqui, eu vou chamar a polícia". Daí ele falou: "Mas eu não tô fazendo nada demais, eu tenho todo o direito de estar aqui". Eu falei: "Sim, tu tem todo o direito de estar aqui, mas tu não é isso que tu tá passando pra mim". E eu levava telefone também, caso precisasse, tivesse alguma emergência, assim, mas, assim, foram 2 casos, assim. Uhum. Teve um caso que, eu fui seguida, e assim, no desespero, tipo assim, na hora a gente não sabe o que que fazer. O rapaz saiu do carro e eu realmente achei que ele ia me atacar, né, só que ele estava embriagado. Então, assim, a minha reação foi na pernada. Só que assim, daí tem um detalhe, né, a gente sempre tá cansado. Se o engraçadinho vier ali, tu não vai ter força pra fugir, não vai ter. Então, assim, eu levava uma canivete, não tenho vergonha de falar, levava uma canivete. Não sei se eu ia conseguir me defender com a tal da canivete ou não, mas levava por precaução. E, comecei a mudar os trajetos. Tipo, não ia porque assim, quarta-feira é dia de ir pra tal morro. Aí toda quarta-feira ir pra aquele morro. Não, eu trocava. Uma Uhum. quarta eu ia pra cá, outra quarta eu ia pra lá. Então, assim, não tinha como saber onde é que eu iria, né. Mas, assim, não tenho como reclamar, assim, porque realmente o pessoal daqui, todo mundo me conhece, todo mundo sabia que era eu que estava correndo, mas, sempre aparece alguma figurinha no meio que não precisava aparecer. É, infelizmente é a nossa realidade aqui hoje, assim, né, e tem esse risco, ele existe, assim, né, mesmo, mas, né, a gente, eu falo, né, principalmente as mulheres, né, claro, tem os riscos também, né, para nós como homens também, mas para as mulheres é um risco, né, muito maior, assim,
E é isso, é uma coisa que a gente torce para que não pare, não freie, né, o desejo de mais mulheres, né, de estarem vindo, né, para esse mundo também, mas é algo que precisa ser feito, assim, também, algumas medidas, às vezes, para diminuir as chances, né, disso Sim. acontecer, ou pelo menos mitigar, às vezes, os danos, assim, disso, né. Então essas tuas dicas aí, né, de spray de pimenta e pelo menos alguma coisa serve para amedrontar ali ou se Sim. proteger de alguma forma, assim, né. Então essas são dicas boas aí, né, com E certeza. também eu sempre deixava dito em casa: "Ó, eu tô saindo, eu vou fazer esse percurso, tal hora eu tenho que estar de Boa. volta. Uhum, Então eu vou fazer a volta nesse sentido, eu tenho que voltar por aqui", tipo, para uhum, saberem onde é que eu tô, né. uhum. Caso eu não Perfeito. voltasse, para saberem onde me procurar. Porque tem isso ainda, né. Se acontecer um acidente, eu ficar inconsciente, como é que eu vou querer avisar alguém? Então, assim, ó, se eu não voltar até tal hora, é por aí que tu tem que procurar. Oi, Vânia, e você já comentou aí um pouco, né, sobre o poder da nossa mente, né, em conseguir realmente nos ajudar e trazer uma performance, às vezes até, né, o que que isso pode trazer, às vezes, de ruim pra gente, né, mas o que que tu vê, dessa diferença do nosso esforço físico para o nosso esforço mental, assim, em uma prova, assim, o que que tu vê que talvez é mais importante, assim, e o que que tu fica se dedicando mais ali? Tu acha que o esforço no dia da prova ele é maior de maneira física, na nossa parte física ou na nossa parte mental, assim? E tu tem alguma estratégia, algum método que tu utiliza, assim, para atravessar aqueles momentos de baixa numa prova, continuar fazendo força ali quando o corpo tá pedindo para desacelerar? Bom, eu faço acompanhamento psicológico fazem 4 anos. Então, assim, eu tenho a cabeça bem trabalhada. Eu acredito que bem trabalhada, tenho que trabalhar muito ainda e, eu acredito que é meio a meio. É 50% físico e 50% mental. Porque, assim, vão aparecer muitas dificuldades, muitas, muita coisa, assim, que tu não planejou, pode acontecer e tu tem que estar preparado para tomar a melhor decisão possível para aquele momento. Vai sentir dor? Então, no momento que eu sinto uma dor, eu tento tirar o foco dela e pensar em outra coisa. "Ai, entrou uma pedra aqui no meu tênis", tá, eu paro e tiro a pedra, mas se eu parar e tirar a pedra eu vou perder tempo. É, mas se eu não perder esse tempo para tirar essa pedra que tá aqui, lá para frente, quem sabe eu não vou poder mais correr, sabe. São tudo coisas, assim, que eu vou trabalhando, que eu vou: "Ai, eu não vou parar para tomar água aqui, porque daí eu vou perder tantos segundos". Eu vou me desidratar e lá na frente do que vai ter valido a pena eu não ter parado para tomar água. "Ai, eu vou largar forte porque fulana ou ciclana eu não vou conseguir alcançar". Tá, e eu treinei para largar forte, para manter um ritmo desses até o final da prova? Então são tudo coisas que, dependem de cada pessoa, de cada forma de treinamento e, não adianta se eu tiver super bem treinada para fazer a prova se a minha cabeça não está treinada. Então, eu acho que é 50% de cada um. E compartilha com a gente aí alguma lembrança boa que tu tem correndo pelas montanhas. Pode ser em uma prova, pode ser em algum treino, uma travessia ou alguma experiência que tu teve lá fora, alguma lembrança aí positiva, boa que tu tem correndo pelas montanhas aí? Eu acho que, as chegadas da do UTMB, que eu fiz a prova de 100 quilômetros, e a chegada do Mundial de Espanha da Espanha, porque A gente vê que uma pessoa tem muita história quando a gente já tá conversando aí há mais de uma hora e a gente nem falou nada sobre o TMB, né? É muita história. sim, eu consegui a vaga para o TMB, que nem era uma prova que eu sonhava em fazer. Consegui a vaga fazendo, a prova ali em Paraty. E, eu não iria fazer a prova, só que como eu tinha sido convocada para fazer o mundial na Espanha, que era uma semana depois do TMB,
Pensei, cara, já que eu tô aqui, então vamos, né? Eu me refiro a não ter condições financeiras para ir para fazer a prova do UTMB e Uhum. para fazer a prova na Espanha. Então, como foi o CCC foi num final de semana e o Mundial foi no final de semana seguinte, eu não tive tantos gastos em relação à passagem. Daí eu fiz os 100 quilômetros no sábado e tive uns perengues ali durante a prova. Meu relógio parou de funcionar no quilômetro 80. Tive que ligar para o treinador, porque assim, ali a gente chega de novo no quesito do mental, sabe? Era escuro, eu já estava cansada, num lugar desconhecido, eu estava sozinha e o meu relógio simplesmente parou de funcionar. E daí, tipo, são momentos em que tu tem que raciocinar e tem que tomar a decisão certa, tu não pode ficar nervosa, tu tem que tentar realmente solucionar o problema ali. Eu não sabia mais onde é que eu estava, eu estava escuro, eu tinha que seguir as setas e eu tinha que me alimentar. Como é que eu vou me alimentar a cada 30 minutos? Eu vou ter que tirar o celular e olhar? Não tinha como. Aí eu pensei, cara, vou ligar para o meu treinador. Liguei para o treinador, ó, assim, assim, meu relógio parou de funcionar, eu preciso que tu me ligue a cada 30 minutos para eu lembrar que eu tenho que comer. Daí ele falou, mas o que que aconteceu? Ah, o meu relógio parou de funcionar. Só me liga a cada 30 minutos. Eu só preciso ouvir meu telefone tocar. A cada 30 minutos ele me ligava, o Fepter, para dizer que eu tinha que comer. Pô, E boa deu certo. estratégia, hein? Assim, Os sabe? treinadores que não vão gostar, né? Se essa Não, moda pegar aí. se a moda pegar, aí deu ruim. Mas assim, são coisas que a gente tem que. Assim, eu poderia ter entrado em desespero ali, só que são coisas assim que a gente vai aprendendo, são dificuldades que a gente vai enfrentar, né? E, cara, não falava inglês, não sabia nada. Ficar ali, o que que eu ia falar, sabe? O que que eu ia. Então, foi o que eu tive. E o que eu fiz? Eu estudei bastante o percurso da prova, então eu sabia que no quilômetro 83 ia ter um PC, no quilômetro 97 ia ter outro PC. E assim eu fui galgando, galgando até chegar lá. Então, cheguei também, foi uma chegada bem emocionante, assim, porque era uma descida, os 5 quilômetros finais, uma descida, assim, horrível, bem técnica, bem difícil, e eu fui pegando as gurias ali, fui, tipo, galgando ali, consegui chegar em 10º na categoria. Daí na semana seguinte foi o Mundial, né? Imagina, acabada da prova do CCC, né? E o Mundial. E daí mais um perrengue que eu acho que também vale bem. É bem interessante a gente compartilhar aqui. O nosso voo sairia de lá para o Mundial, então, que seria na Espanha, na segunda-feira. Na segunda-feira, já no domingo, eles nos avisaram que o nosso voo tinha sido cancelado, que ele iria sair só na quinta-feira. A Caramba! minha prova era no sábado, sim. Tipo Nossa! assim, e a gente começou a ir atrás de tentar ir de metrô, tentar comprar outra passagem, assim, só que valores absurdos, inviáveis. A gente até cogitou a possibilidade de ir de carro. O valor do aluguel do carro seriam 12 mil reais. Nossa! Sim. E assim, a gente ia perder tudo, né? Uhum. Em resumo, não teve reconhecimento de prova, não teve nada. A minha sorte, no caso, foi que o pessoal que estava lá me deu as dicas, então, ó, assim, assim, eles fizeram todo o reconhecimento não, uma parte do reconhecimento e deram as dicas para nós. Eu era a capitã da seleção brasileira, né? Cheguei lá, faltando 10 minutos para a apresentação dos times. Deu tempo de pegar a bandeira, sair correndo e ir para a apresentação. Tipo, tudo coisas que, no caso, a Globo não mostra, né? Mas perrengues que a gente passou. E nessa prova eu fiz 70 quilômetros, então. No quilômetro 42 da prova, me deu uma queda de pressão, assim, e eu
Assim, deu tempo de eu conseguir tirar a mochila, me sentar, baixar a cabeça, porque são tudo estratégias que a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe o que fazer no momento, né. Assim, deu tempo de eu tirar a mochila, de me abaixar e conseguir fazer com que, conseguir voltar antes de desmaiar, né. E o pessoal que passava perguntando: "Tá tudo bem? Tá tudo bem?" Eu não conseguia nem responder, eu só falava: "Go, pode ir", sabe. Tentando gesticular e para se comunicar com eles, né. Hã, Mais uma vez a história do conseguir fazer o reconhecimento da prova, meus colegas tinham feito e tinham me falado como é que seriam os últimos quilômetros finais, que era uma descida também, bem técnica, e mais uma vez naquela descida eu consegui, tipo assim, era dar tudo que eu tinha, para conseguir então uma posição boa para o Brasil. A Jase chegou em 16º e eu cheguei em 17º, assim, a gente chegou muito, muito perto e, assim, as gurias grudadas atrás de mim. Assim, foi a primeira prova que eu cheguei, assim, pedindo uma sacola, porque, assim, eu fiz tanta força que eu achei que eu não conseguiria chegar e achei que ia ter que vomitar antes da largada. Eu só segurava meu estômago e ia. Mais uma vez a história de quando tu tá representando o teu país, tu parece que não sente dor, não sente nada, sabe. E nós terminamos a prova acabados, todos atirados ali, só que no outro dia estava todo mundo com um sorriso bobo no rosto, não conseguindo caminhar, mas todo mundo feliz e satisfeito por ter dado o melhor pelo nosso Brasil. Só uma curiosidade que eu fiquei aí, Vânia, só ouvindo aí tu dando esse relato final, né? Você falou já algumas vezes, né, durante essa conversa, isso, de quando tu tá representando ali a seleção, que tu não sente essas dores. E que curioso, realmente tu sente que as sensações, né, da fadiga e da dor ali, elas são diminuídas mesmo, ou tu tem talvez um ímpeto maior, tem uma força ali que vem de outro lugar que te ajuda a mesmo sentindo aquilo ali, conseguir continuar correndo, assim, o que que tu acha que é? É mais isso mesmo, uma dor que fica diminuída, ou é mais uma força que vem de outro lugar e te ajuda, assim, a conseguir seguir mesmo sentindo muita dor e muito cansaço? Eu acho que é um combo, sabe, porque, assim, eu senti muita dor e senti muita fadiga nesse mundial ali da Espanha, assim, muita dor mesmo. E eu só ficava imaginando: "Nossa, tá todo mundo torcendo por mim, todo mundo me ajudou a estar aqui, eu tô representando o Brasil. Quantas pessoas queriam estar aqui no meu lugar? Não é agora que eu vou dar migué, não é agora que eu vou deixar uma perna fadigada. Cara, eu treinei tanto, eu fiz tudo Uhum. isso e agora que eu vou querer dar para trás. Não, não dá, sabe, não realmente brota uma força na gente que eu não sei de onde é que ela vem, mas ela vem. Assim, e que nem ali a gente tinha o pessoal da equipe do Brasil estavam nos acompanhando, eles estavam nos PCs, cara, eles deram uma força, assim, gigantesca. Tu chegar num PC, ter alguém ali para te ajudar Pô, a deve ser trocar total diferença isso. tipo, a trocar garrafinha. A Débora e o Celários davam comida na boca, sabe, "Come aqui, come mais isso, o que que tu quer, o que que tu quer levar?". Ali naquele ponto que a minha pressão caiu, eu tinha pego uma pizza. Era uma coisa salgada que eu tinha pego lá e enfiado no bolso, eu nem sei o que que era, alguém me deu aquilo ali, botei. Tipo, a gente nem olha, nem Uhum. dá muita atenção para o que que a gente tá, é uma coisa salgada, eu preciso de sódio, tá, vamos levar esse sódio aqui. Eu lembro que eu botei a mão no bolso, imagina, toda suada com uma fatia de pizza no bolso. Assim, dignidade nenhuma, zero. Eu tirei aquele negócio, tá, é sal, botei o sal para dentro, o sal vai me botar de volta. E Uhum. assim, são pequenos detalhes que quando tu conhece o teu corpo, tu sabe o que que ele precisa, fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. Podem, trazer uma medalha de bronze para o país. Total. Não, e isso tudo, foi a Ivânia
com essa força da mente, isso tudo foi antes desse acidente, né? Então eu não posso esperar aí como é que vai ser a Ivânia agora 2.0, depois do acidente, com uma mente talvez mais forte ainda, né, do que Sim. aquela lá, né, desses, né, nessas corridas aí atrás e antes disso. Então fico animado aí para ver como é que vai ser esse teu retorno aí, e te agradeço aí, Vânia, pelo teu tempo aí, pela tua disponibilidade de contar essas histórias, compartilhar mais da tua vida, né, e se abrir um pouco mais, né, de se mostrar aqui também pra gente, pros ouvintes aqui. Então, brigadão mesmo pela tua disponibilidade e pela tua dedicação, né? Eu acho que se fica uma coisa muito evidente aí, né, nesse podcast, é que tu é uma pessoa muito, muito dedicada mesmo na tua arte, assim, e com certeza representa muito bem aí o nosso Brasil nessas competições aí que tu tenha essa chance, né, de estar representando a gente. Te agradeço aí de novo também, e o microfone é teu aí, se tu quiser dar algum recado pro pessoal que tá nos ouvindo aí, ou se tiver alguma coisa para falar para eles, esse é o momento. Quanto à questão da lesão aqui, de tudo o que aconteceu, que nem eu falei, eu desconheço uma dor tão grande quanto essa. Não foi fácil, não tá sendo fácil. Eu postei muita coisa nas redes sociais. Eu postei coisas positivas, coisas que eu pensei que pudessem agregar. Eu me arrependo por não ter postado mais choro, mais lágrimas, porque teve muito choro, teve muita lágrima, mas eu também não queria que as pessoas pensassem que um acidente pode parar a gente, pode impedir a gente de um sonho. Então, assim, eu acredito que tem muitas pessoas que sofreram um acidente, que também têm fraturas, que talvez podem ter pensado que que foi tudo muito fácil para a Ivânia, que está sendo tudo muito fácil. Não está sendo. Eu realmente, muita coisa eu não postei, eu não publiquei. Tem muito vídeo, tem muita coisa que talvez com o tempo eu consiga virar a chave e consiga mostrar, porque eu acredito que tem que ser mostrado sim, porque como eu falei, talvez algumas pessoas que sofreram um acidente digam: "Ah, é Ivânia, para ela é tudo fácil, para ela está sendo tudo fácil". Não está sendo fácil, não foi fácil. Que nem eu falei no início, eu quero muito voltar. Eu acredito que eu já tenha deixado um bom legado, que eu já tenha deixado uma boa história para o Brasil, mas eu quero fazer mais pelo Brasil. Eu quero continuar escrevendo uma história bonita. Eu quero tentar ajudar as pessoas a procurarem ser melhores do que elas foram, não melhor do que ninguém. Da mesma forma como a Ivânia não quer ser melhor que ninguém, a Ivânia só quer ser melhor que a Ivânia de alguns meses atrás. E assim, se a gente tem um sonho, a gente tem que ir atrás. Não é uma perna quebrada que vai impedir a Ivânia de realizar os sonhos dela. É só uma pedrinha que foi colocada no caminho que acabou quebrando uma perna. Mas essa pedrinha vai servir para construir um grande castelo. Seguimos. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.